E aí, continuando a sequência de vídeos de como usar o VDB, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre montagem de decks. Eu vou passar com alguns processos que eu uso para montagem dos meus decks, ou ensinar vocês a usar efetivamente o VDB para montar um deck, seja com base num outro deck, seja sem nenhuma base. Então eu quero passar por alguns desses processos com vocês. Ah, eu já tenho umas cartas, como é que eu monto um deck? Ou eu tenho uma ideia, como é que eu monto um deck? Ou eu tenho uma iluminação divina ali, como é que eu uso isso para poder montar um deck? Então a gente vai passar por algumas vertentes. Antes da gente começar esse vídeo especificamente, eu queria fazer um disclaimer em relação ao vídeo anterior. No vídeo anterior, como vocês viram, assim que a gente abre o vídeo, o meu botãozinho aqui do Legacy Mages, ele tá ligado, né? O motivo disso é que eu uso o Legacy Mages regularmente no meu VDB. Entretanto, no vídeo, no finalzinho do vídeo, eu acabo comentando que eu não recomendo que, se você estiver aprendendo a usar o VDB, que você use o Legacy Mages ativado, tá? Só um disclaimer rápido, essa minha não recomendação é para caso você esteja aprendendo o jogo, porque como ele já é um jogo relativamente complexo, a gente adicionar complexibilidade no jogo não faz muito sentido. Então é legal você conhecer as cartas do jeito que elas são impressas, para quando você vê elas numa mesa, você conseguir identificar ele com um pouco mais de facilidade. Mas se você já tem um mínimo desse domínio, ou se você gostou das imagens Legacy, usa, é sensacional, eu uso regularmente, eu faço minha recomendação que você use também. Quem faz as imagens Legacy, inclusive, é um brasileiro, que é o Thiago Souza, lá do Playgroup do Rio de Janeiro. Um abração aí, Thiago, pelo seu excelente trabalho. O Thiago que, inclusive, ele até me mandou aqui uns spoilerzinhos já da edição do Sabá, então ele já tá trabalhando nas artes old frame do Sabá, que ainda estão por vir, e ele já anunciou também que o próximo update vai ser com as cartas políticas. E aí ele já deu esse spoilerzinho aqui pra gente também, espero que vocês gostem. Então, se vocês curtiram, apoiem aí o trabalho do Thiagão também, usem o Legacy Mage sempre que vocês puderem e quiserem. Volto a dizer a mesma coisa que eu disse no vídeo anterior. O meu comentário em cima do vídeo anterior é: se você é um novato que está conhecendo o jogo agora, evite aumentar complexibilidade num jogo já complexo. Então aprenda com as cartas originais, com os estilos originais, com os textos originais, porque é isso que você vai ver no jogo. Então não se atenha muito aos textos antigos. Beleza? Agora, se você já entendeu como é que o jogo funciona, ou se você já é macaco velho do jogo, use e abuse aí do Legacy Mage, ele tá aí exatamente para isso. Feito o disclaimer, então, vamos aqui para montagens de deck. Vamos começar então com a aba aqui de montagens de deck. Eu vou começar mostrando para vocês como que é a montagem de um deck em si, com base nos menus aqui que a gente tem, antes da gente efetivamente começar. Então, começando aqui na direita, a gente vai ter aqui o New Import. Então, a gente vai começar aqui com criar um novo deck, beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso novo deck do zero. Então, a gente já passou por todos esses botões aqui no outro vídeo. Ainda tem algumas coisinhas a mais aqui que eu ainda quero mostrar para vocês. Mas vamos só entender aqui o básico do básico do básico. Quando você cria um novo deck, quando você clica aqui em New e Create a New Deck, essa sua tela vai ficar assim, tá? Com o nome do deck, por enquanto aqui tá como New Deck, aqui é onde você efetivamente digita o nome do deck. Então se eu colocar aqui, ó, deck que será montado no vídeo. Então você vê que ele já mudou aqui, beleza? Então aqui é o autor, né? Então aqui vai ser o seu login, aqui você pode colocar alguma instrução do deck, e aqui a tag para saber que tipo de deck que ele é. Uma vez que você faça isso, esse deck aqui é o seu deck considerado ativo, beleza? Por que que eu tô falando isso? Quando a gente chegar aqui em cripta, aqui, lembra que a gente começou a procurar pelas criptas? Então vamos procurar aqui pelo Unnamed. Então ele vai aparecendo aqui, a gente fez tudo isso aqui no outro vídeo, né? Se eu colocar aqui em Show Deck, ele vai mostrar aqui na esquerda o deck que a gente tá montando agora, aqui ó, deck que será montado no vídeo. Beleza? E aí eu posso digitar aqui o Unnamed e posso já colocar dois Unnamed para dentro. Eu posso cancelar o Unnamed aqui e posso procurar, por exemplo, por todos os Baali. E aí, além do Unnamed, eu quero colocar também um Nergal, outro Nergal, um Huitzilopochtli, uma Cibele. Então eu consigo fazer tudo por aqui. O mesmo é verdade para a parte de livraria. Como eu tô com o Show Deck montado, ele vai se manter aqui na esquerda, e aí aqui a gente vai ter o menu da direita igualzinho. Então vamos procurar aqui por cartas que requeiram Baali. E aí vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui algumas Bloodstorm, vou colocar aqui um Call the Great Beast, vou colocar aqui um The Hub, vou colocar aqui um Herald, vou colocar aqui Ruins, 3 Shatter the Gate, vou colocar aqui mais 4 Tend the Flock, né, então, e aqui a gente começa a montar o deck. Quando eu voltar aqui no deck, tá aqui o deckzinho que a gente já montou. Beleza? Bem tranquilo, mas eu acho importante a gente começar dessa maneira.
O que eu quero começar mostrando aqui pra vocês, pra quem tá iniciando o jogo agora? Então eu vou partir do pressuposto, antes da gente começar a montar um deck 100% do zero, que você vai utilizar algum deck como padrão para a criação do seu baralho. E por que eu digo isso? Gente, não tem nada de errado em você olhar decks de outras pessoas e se basear neles, ou mesmo copiar eles, até para você poder aprender a jogar, tá? Ninguém entra num card game sabendo fazer deck building, sabendo fazer construção de deck. Isso são coisas que você pega com o tempo. Então, apesar do vídeo aqui, ele ter esse foco de mostrar para o iniciante como montar um deck do zero, eu não vou montar aqui o melhor deck de campeonato que você com certeza vai copiar esse deck aqui e vai ganhar um campeonato com ele. Não, essa não é a ideia. Eu quero trabalhar essa arte, vamos brincar assim, de deck building, de montagem de deck, beleza? Dito isso, se você é um novato e comprou uma quantidade X de produtos e você não sabe montar um deck, como que você pode fazer? Então eu vou começar aqui deletando todo o meu inventário. Então beleza, eu deletei aqui meu inventário, então eu não tenho mais nada inventariado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou inventariar alguns decks pré-montados. Então eu comecei a jogar o jogo agora, é meu primeiro contato aqui com o jogo. Eu vou comprar aqui um pré-con, e eu vou comprar um pré-con de La Sombra. Então eu vou comprar um pré-con La Sombra, e vou comprar um New Blood La Sombra. Além disso, eu vou comprar também um New Blood de Banu Haqim, um segundo New Blood de Banu Haqim, e um deck pré-construído de Banu Haqim de 5ª edição. Então eu tenho um deck pré-con de Banu, 2 New Bloods, um deck pré-con de La Sombra e um New Blood. Então essa aqui é a minha pool, eu sou um jogador novato, acabei de comprar 2 decks de 5ª edição e 3 New Bloods. É uma pool relativamente focada, né, e é uma coisa que facilmente algum novato que está começando agora, que já começou a comprar os primeiros produtos, poderia ter comprado. Com base nisso, eu sei agora o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho inventariado. Como que eu monto um deck em cima disso? Então o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui no TWD, e uma vez aqui no TWD, nós vamos aqui ó, em Inventory in Crypt, Inventory in Library. Então, cartas que eu tenho no meu inventário que sejam de criptas e cartas que eu tenho no meu inventário que sejam de library. E agora a gente vai selecionar aqui que eu quero 100% da cripta e 100% da library. E o clã vai ser Banu Haqim. Agora vamos começar a reduzir aqui. Vamos reduzir aqui para 90. Vamos reduzir aqui para 80. Opa, olha que legal. Eu tenho toda a cripta, então eu não preciso mexer em nada. E eu tenho 80% da library. Aqui a gente está muito bem. A gente pode escolher qualquer um desses aqui. E a partir disso a gente toma a nossa decisão. Tem 2, inclusive os 2 aqui do Brasil. Nós temos um de Curitiba e um de Fortaleza. Então vamos copiar um deles. Vamos clicar aqui em Open, com esse aqui do evento Nuriel, da Sara Ionara. Aqui ele abriu aqui pra gente, então aqui nós temos o deck da Sara. Vamos clicar aqui em Clone, então nós vamos copiar aqui o deck da Sara, e a partir de agora esse deck aqui ele tá na aba Nossos Decks, tá? Então tem aqui ó, o login aqui da Sara, que foi ela, é a criadora original do deck. Agora vamos mexer no deck. Eu não vou mexer na cripta, porque nós temos essa cripta inteira, nós inventariamos essa cripta inteira comprando 2 New Bloods e um pré-montado de 5ª edição. Agora vamos pensar aqui na Library. Archon Investigation é uma carta que não vem, então nós ainda não temos ela. Então, nesse primeiro momento, eu vou tirar a Archon. Biothaumaturgic Experiment é uma carta que nós temos vem uma no 5ª edição, então eu vou dar uma reduzida aqui. Anathema é uma carta que não vem no 5ª edição Banu Haqim e nem nos New Bloods. E como a gente inventariou o La Sombra, também não vem com os La Sombras. Então eu vou tirar aqui e vou deixar somente o Archon. A Magnum é uma carta também que não vem, então eu vou tirar as duas. Elder Impersonation também não vem, eu vou tirar aqui. E o Lost in Crowds também não vem, então eu vou tirar aqui. Então, tirando todas as cartas que ela usa que nós não temos, ficou um deck aqui de 80 cartas. Tá na melhor sinergia possível? Não. Ainda que ele não esteja na melhor sinergia possível, isso aqui é o que eu tenho, é o que eu inventariei. Então se você começou a jogar agora, comprou 2 New Blood Banu Haqim e um 5ª edição Banu Haqim, você pode, por exemplo, usar um deck já montado por um outro jogador como esqueleto, para você ter uma ideia do que ele faz, como faz, e utilizar isso aqui para poder jogar. E aí, se você quiser, não, eu gostaria de testar o deck naquela essência mesmo, você pode voltar as cartas aqui para dentro dele, tá? Elas vão ficar todas aqui no Side Library, voltar para as quantidades que estavam, e aí você pode fazer proxy dessas cartas aqui, por exemplo, e testar. Ver o que você acha, ver se fica bom, ver se não fica, corre atrás dessas cartas, ou veja, por exemplo, o Elder.
ele vem no New Blood do Ministry, vem uma unidade, e ele vem duas no New Blood do Malkavian. Então, como o deck usa duas, eu posso ponderar aqui e comprar um New Blood Malkavian para poder fechar esse deck. E aí, se eu comprar um New Blood Malkavian, eu vou ter essas duas cartas aqui. A Magnum, por exemplo, que usa duas, vem no First Blood do Tremere. Então, às vezes, eu posso tentar correr atrás desse First Blood aqui e já conseguir, além de algumas cartinhas ali de Dominate, de Auspícios, de Blood Sorcery, que é uma coisa aqui que os Banu Haqim também utilizam, eu vou ter alguns equipamentos. Então, às vezes, se eu comprar esse deck, eu posso ponderar, aumentar algumas cartinhas aqui de Taumaturgia. Então, por exemplo, Regumortum é uma carta que vem no New Blood dos Tremere. Então, se eu comprar um New Blood Tremere, pode ser interessante. Ou Blood Rage, que é uma carta que vem no Banu Haqim somente. Essa aqui não vem nos Tremere, por exemplo. Mas quando você começa a pensar em decks que utilizam mecânicas semelhantes, então o Tremere, que utiliza Blood Sorcery, junto com o Banu Haqim, que também utiliza Blood Sorcery, ou o Banu Haqim, que utiliza Ofuscação, e o Malkavian, que utiliza Ofuscação, se você começa a pegar esses produtos que são minimamente equivalentes, você consegue montar uma poolzinha que seja um pouco mais focada. Então, hoje a gente procurou por um deck que eu tivesse 80% das cartas dele, e ele me retornou esse aqui. Só que se eu tivesse um New Blood de Malkavian, pode ser que eu tivesse conseguido mais opções por conta das cartas de ofuscação, e por aí vai. Então, esse aqui é a primeira montagem de deck que eu estou ensinando para vocês, que é como utilizar a sua pool e um deck que já tenha ganhado para você poder conseguir entrar num deck que seja minimamente parecido. Beleza? Primeira montagenzinha de deck, acho que é bem tranquila, bem fácil de entender. Esse aqui eu não vou montar com vocês do zero, porque a ideia dele não é essa. A ideia dele é o que eu tenho e como que eu monto com isso, com base no que algum outro jogador já fez. Agora vamos para um deck do zero? Então vamos criar aqui um novo deck. E eu vou criar um deck que seja muito fora do padrão. Porque eu não vou ensinar vocês a montar um Malkavian Blitz Stealth. Porque assim, tá fácil. Se vocês quiserem usar um Malkavian Blitz Stealth, um Malkavian 94 ou um Malkavian 22, depois ali da 5ª edição e tudo, não são listagens muito difíceis de você encontrar. Além delas serem bem padrões, você vai ver vários decks assim. Eu quero ensinar vocês a montar um deck do zero com a criatividade de vocês. Esse deck que eu vou montar provavelmente não vai ficar bom, mas talvez fique divertido. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente tá falando de Banu Haqim, já que a gente tá falando de Tremere aqui, vamos montar um deck de Malkavian usando Taumaturgia. Tá, mas isso é possível? Vamos descobrir. Então vamos começar olhando aqui a cripta. Vamos entrar aqui na cripta. Ó, nosso deck tá aqui do lado, tá? Então a gente deu aqui, ó. O nome desse deck aqui vai ser Malkavian de Taumaturgy. Beleza? Vamos entrar aqui na cripta. Vamos começar procurando por todos os Malkavians. E eu vou também adicionar aqui todos os Malkavian anti-tribo. Então, 27 Malkavians. Eu vou tirar aqui o Search in Inventory, porque eu quero procurar por qualquer Malkavian. Porque como o nosso inventário está restrito, né, eu deletei todo o meu inventário para a gente poder entrar com os precons, então eu vou procurar em toda a galeria do VTES. E aí eu vou inclusive desativar aqui o inventário, para ele não ficar mostrando o que eu tenho e o que eu não tenho, porque o inventário não está certo. Então eu estou procurando por todos os Malkavians e todos os Malkavians antitribos. São 126 Malkavians no total. Só que eu quero Malkavians que tenham Taumaturgia. Tá? O meu foco vai ser com Malkavians de Taumaturgia. Então ele mostrou aqui alguns Malkavians. Grupo 1, Grupo 4, Grupo 3, Grupo 6. Então vamos começar colocando eles por ordem de grupo. Então agora eu sei que se eu for jogar com Grupo 1 e 2, eu tenho 3 Malkavians. Se eu for jogar com Grupo 2 e 3, eu tenho 1, 2, 3 Malkavians. Se eu for jogar com grupos 3 e 4, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Malkavians. Se eu for jogar com 4 e 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Malkavians. E se eu for jogar com grupo 5 e 6, eu tenho 3 Malkavians. Então agora é interessante a gente ler tudo que a gente tem à disposição. É claro que nesse vídeo eu vou ler tudo que a gente tem à disposição, mas eu não vou ler tudo em voz alta pra vocês. Até porque senão esse vídeo vai ficar um vídeo de fácil 3, 4 horas aqui, o que não é o meu objetivo. Então vamos começar, vamos olhar aqui o Lucian. Lucian é um cap 10, que ele tem Taumaturgia no básico, e a habilidade dele é de roubar um equipamento como se fosse um strike. A Mariel, ela tem uma habilidade aqui de que em combate, antes da distância ser determinada, em um combate que não envolva a Mariel, ela pode travar para causar 1 de dano nos 2 combatentes e dar um combat ends. Ela tem Taumaturgia no básico também. Então aqui a gente vai começar lendo todos eles. E beleza, uma vez que você tenha lido todos, os que eu mais me interessei aqui foram nos grupos 4 e 5.
Então é com eles que eu vou jogar. Então eu vou filtrar aqui só por grupo 4 e 5. Então a gente vai jogar com estes minions aqui. Então agora a gente vai colocar estes minions dentro do nosso baralho. Eu vou colocar um de cada, tá? Pelo menos aqui. Então, ó, o Aleister Crowley tem Taumaturgia no Super, o Lazarus no básico, a Lohri, a Petaniqua e o Rainer, eles têm Taumaturgia no Super. Então só o Lazarus que tem Taumaturgia no básico. Agora eu preciso entender aqui com quem que eu quero jogar, né? Qual vai ser aquele primeiro minion que eu vou querer levantar. Os dois minions que mais me chamaram a atenção aqui é a Lohri e a Petaniqua. A Lohri, porque ela tem uma habilidade aqui de que ela pode queimar 1 de sangue para cancelar uma action card jogada por um outro jogador, e ela é uma cardeal, ela tem 3 votos, então eu consigo botar o bedelho em conversa alheia. E a Petaniqua, que se não for o primeiro round, né, então assim, a partir do segundo round, em combate com ela, o cara já toma 2 de dano, antes inclusive da distância ser determinada. E ela pode chamar retainers, pagando menos 1 de Blood ou menos 1 de Pull. E ela tem mais 1 de Bleed, então ela bleeda 2. Então esses dois minions aqui me parecem ser os minions mais interessantes pra gente poder começar. Só que eu não tenho ideia do que eu vou usar. Então vamos parar pra poder pensar aqui um pouco. Eu tô montando um deck de Taumaturgia. Quem que faz isso muito bem? Tecnicamente, Tremors e Banu Haqim. Mas vamos pensar nos Banu. Banu tem Blood Sorcery, Rapidez e Ofuscação. Beleza, Ofuscação é bom, Ofuscação quase todos os meus minions têm, sendo que a Lohri e a Petaniqua tem no Super. Rapidez, nenhum dos meus minions tem. E Taumaturgia, é o que a gente tá focando aqui, né? Agora vamos pensar nos Tremere. Os Tremere têm a mesma Taumaturgia, então beleza, a gente já olhou isso, é o nosso foco. Eles têm Dominate, nenhum dos meus minions tem Dominate, todos eles são minions de Dementation. E eles têm Auspícios. E olha, nós temos ali 4 minions com auspícios no Super e 1 com auspícios no básico. Então eu posso escolher jogar com a Taumaturgia e a Ofuscação dos Banu, ou talvez com a Taumaturgia e com os auspícios dos Tremere. Então beleza, bacana, eu já tenho alguma ideia. O próximo passo já que a gente está montando um deck de Taumaturgia, eu preciso conhecer as cartas de Taumaturgia. Então nós vamos clicar aqui em Library. Uma vez aqui na Library, nós vamos chegar aqui nas disciplinas e vamos colocar aqui a Taumaturgia, né, que é o Blood Sorcery. Ele encontrou 52 cartas. Gente, quando a gente está falando de deck building para Vampire, nós temos alguns benefícios em relação a outros card games. Vampire não tem tanta carta assim. Então é fácil de ler tudo. Quando você vai jogar, por exemplo, Magic, e você vai montar um deck de Goblin, você vai parar para ler todos os Goblins do jogo. É um bocado de Goblin, viu? É um bocado de Goblin. Então, assim, talvez você perca um bom tempo ali pra você ver um monte de coisa inútil. Não é que você não vai ver coisas inúteis aqui também, mas o tempo que você vai perder lendo as cartas é muito menor. Então, minha recomendação é, se você está montando um deck do zero, leia tudo. Tudo, gente. São só 52 cartas no caso de Blood Sorcery, por exemplo. É pouco. Então tira um tempinho, leia tudo. E aí, nesse primeiro momento, coloca pra dentro tudo o que você achar interessante. Então, por exemplo, eu vou ler aqui as cartas. Eu já conheço algumas delas de cabeça, mas eu vou passar por todas, eu vou ler todas com calma, porque vai que eu tô esquecendo de alguma coisa, e vou selecionar aquelas que mais me chamaram a atenção. Aí, por exemplo, Armor of Terra é uma carta com Viscerática, tá? Ela usa Taumaturgia, mas ela também tem Viscerática, que é de Gárgula. Quando eu paro para poder ler ela, com Taumaturgia, eu coloco ela num Gárgula Slave. Então essa carta aqui, por exemplo, para mim, não serve em nada, porque eu não tô usando Gárgula Slave. Então com isso, eu já consigo eliminar algumas cartas na minha leitura. Outra coisa, essa carta aqui, por exemplo, ela requer um Anarque. O meu deck, ele não é anarquista, então mesma coisa. Vale aqui eu ler para ponderar se vale a pena eu transformar meu minion num anarquista, e se eu achar que não, eu posso para a próxima. Beleza, aqui eu selecionei as cartas de Taumaturgia que mais me chamaram a atenção. Então eu selecionei aqui 8 cartas de combate, 1 Action Modifier e 3 ações. Então vamos voltar aqui nos nossos decks aqui por enquanto. Então o nosso deck por enquanto ele tá assim, ele tem essas 12 cartas de Library. Quer dizer que todas vão ficar no deck? Não. Então agora a gente vai fazer algumas ponderações. O que vai ter mais, o que vai ter menos, mas eu sou um jogador novato.
eu não entendo de mecânicas, eu não entendo de interações, eu não sei com o que essas cartas jogam. Qual dessas cartas aqui que mais me chamou a atenção? Cara, pra ser bem sincero, a carta que mais me chama a atenção aqui é Magic of the Smith. Mas pode ser também que para um jogador novato, o Walk of Flame seja uma carta extremamente interessante, porque 2 de dano agravado é bem legal. Então essas duas cartas, eu gostei de ambas. Então qual é o próximo passo para nossa montagem de decks? Eu vou escolher uma delas, vou começar aqui com o Magic of the Smith, vou fazer com as duas. Começar aqui com o Magic of the Smith, eu vou clicar nela e vou clicar aqui embaixo em Procure no TWD, beleza? Então a gente vai clicar aqui. E aqui ele está mostrando pra gente decks que ganharam com Magic of the Smith. Então nós tivemos aqui 258 decks que ganharam com Magic of the Smith. Não importa a cripta nesse momento, porque afinal de contas nós não estamos montando deck de Tremere, nós não estamos montando deck de Tremere anti-tribo, nós não estamos montando deck de Ozebo com Toreador, com Salubre, com Harbinger. Não, nosso deck é um deck de Malkavian. Então o que a gente está focando agora? Nas cartas de Taumaturgia. Vocês repararam que a gente tinha muita carta de combate, né? Então, ó, eu separei muita cartinha de combate aqui que eu achei interessante. Dodge com additional dodge, 2 de dano agravado, roubar 2 de sangue, prevenir 4 de dano, 1 de dano agravado, causa dano que não pode ser prevenido por fortitude, causa dano que não pode ser prevenido por fortitude, e manobra e um press para poder continuar. Então, carta aqui para poder dar stealth, se pegar não tem combate. Mas essa aqui também agora, nem botei aqui porque é uma carta legal, mas assim, eu quero combate. Se eu for seguir por esse caminho aqui. Então ela talvez nem seja uma boa opção. O Torrent para poder agir 2 vezes, Magic of the Smith para poder buscar um equipamento porreta ali para poder defender a gente, e essa cartinha aqui que aumenta a força do meu vampiro em +1 e me dá uma manobra. Então se eu tiver com um equipamento legal, eu garanto ali uma manobra para poder ir para longe e atirar, ou se eu for peitar aqui na mão mesmo, eu já deixo meu vampiro com 2 de força. Então são algumas das opções. Então vamos voltar aqui no TWD. Então aqui são as cartas. Então aqui são os decks que ganharam com Magic of the Smith. Vamos parar para olhar as Masters primeiro? Então aqui a gente tem, por exemplo, um Hunting Ground. Hunting Ground é legal, é uma carta que adiciona 1 de sangue a um vampiro, né, no começo do seu turno. Vamos começar copiando mesmo. Hunting Ground, então, vamos entrar aqui em Library, tirar aqui o Blood Saucer, nós vamos procurar por uma Master, que seja de Malkavian, e aqui eu vou escolher Malkavian e não Malkavian anti-tribo, porque boa parte da nossa cripta ela é de Malkavian, eu só tenho um Malkavian anti-tribo. Vou pegar aqui um Asylum Hunting Ground, então essa carta aqui nós vamos colocar uma no nosso deck. Vamos voltar aqui pro TWD, lembrando que esse aqui é um processo lento mesmo, tá gente? Voltar aqui nas Masters. Arcane Library, você pode travar essa carta aqui para poder mover 1 de sangue de um Tremere para um Tremere na sua região incontrolada. Infelizmente eu não vou ter um equivalente malkaviano. Chantry, então também não vou ter um equivalente malkaviano. Misdirection, ok, trava um Minion. Interessante, mas não é muito a nossa premissa. Eu não quero necessariamente travar o cara, eu quero entrar em combate com ele. Uma Pentex para fazer com que o cara não me bloque. Ok, isso aqui já pode ser legal. Mas talvez uma outra masterzinha pode ser mais interessante. Vessel, uma carta para poder ficar trazendo sangue de volta pro meu pool, ou do meu pool de volta pro vampiro. Então essa aqui é legal também. Então vamos colocar aqui 2 Vessel. Então vamos cancelar aqui, e aqui eu já posso digitar direto, Vessel. Então, Vesselzinho aqui, eu vou colocar 4 cópias, igual o cara. Voltando aqui no TWD, pra gente poder finalizar as Masters. Bassanchlos Anif, também é uma carta de Tremere especificamente, e Weatherview, pra poder ficar caçando na cripta. Pô, legal, essa carta aqui é uma carta interessante, a gente vai precisar procurar uns vampiros específicos dentro da nossa cripta. Então vamos colocar um Weatherview também. Então vamos colocar uma unidade de Weatherview aqui. Agora vamos pensar aqui nas ações. Esse cara aqui tem 12 Governs, são cartas de Bleed, só que é uma carta de Dominate. A gente não tem Dominate, e ele usa somente 2 Magic of the Smith. Então assim, não é talvez necessariamente o que a gente queira, mas é uma opção. Para que serve a Magic of the Smith? Para poder buscar um equipamento. Então o que a gente vai olhar aqui agora para esse cara? Quais são os equipamentos que ele usa? Ele usa uma Magnum, para poder dar 2 de dano com uma manobra opcional, legal, ainda mais se a gente tiver muitas manobras, a gente garante que a gente vai estar sempre de longe. Vai ter um Bow of Convergence para poder dar auspícios ali, para você poder pegar o combate, para poder entrar em combate bloqueando, bem legal. Kevlar, pode ser um equipamento que você vai querer buscar para poder se proteger, e uma moto esportiva, que dá +1 de Intercept. Ó, daqui, na verdade, a gente pode aproveitar todos os 4 equipamentos. Então vamos colocar lá os 4 equipamentos dentro dele? Então a gente vai chegar aqui na Library, vai procurar aqui por um Kevlar, por um Bow,
por uma Sport Bike e pela Magnum. Beleza, colocamos aqui os 4 equipamentos. Vamos voltar aqui no TWD. Actions Modifiers, ele tem um Bonding, que é uma carta de Dominate, que pra gente não faz muito sentido. E nós temos aqui a Mirror Walk, que é a cartazinha pra não ser pego. Pra ele que quer lidar com Govern, vale mais a pena. Não é necessariamente o nosso caso. E aqui algumas Reactions, né? Ele tem Olho de Argus pra poder acordar, que é uma carta de Auspícios, On the Quivive, pra poder acordar. Carta com Intercept. Outra carta de Intercept e uma carta para repassar Bleed. Então, ó, carta para repassar Bleed pode ser extremamente interessante. Vamos pensar nela aqui também? Então, Telepathic Misdirection. Vamos voltar aqui na nossa library. Telepathic Misdirection. Eu vou colocar os mesmos 5 que ele. Na verdade, não era 5, não era 4. Vou colocar aqui os mesmos 4 que ele. Voltando aqui no TWD. E agora vamos pro combate dele. O combate do cara é bem simples. É Apportation para dar press, continuar o combate, ou manobrar para longe, e o Theft of Vitae para poder roubar 2. Não é exatamente aquele combate agressivo que a gente estava pensando. Então, beleza, aqui eu já tenho uma boa ideia. É bastante Apportation e bastante Theft para poder roubar sangue. Vamos olhar o combate desse cara aqui de baixo. Esse cara aqui já tem um Target Vitals e Trap, porque aqui na verdade é um deck de Nefandos, então também não é muito foco. Agora, esse deck aqui tem 25 cartas, tá, mas nenhuma delas é de Taumaturgia. Continuando descendo, 4 Theft, continua descendo aqui, carta de Animalismo para combate. Esse deck aqui não tem nenhuma carta de combate. Ó, esse cara aqui tem 42 cartas de combate, mas muita carta de Celerity, né? É um Banu Hakim. Vamos fazer um filtro aqui, vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais filtrado. Eu vou procurar por todos os Tremors. E eu vou filtrar que seja um deck de combate. Beleza. Então agora a gente vai conseguir talvez encontrar algumas coisas mais pontuais. Ó, o combate desse cara aqui, por exemplo, ele já tem agora 5 Apportations, 2 Blood Fury, 3 Regum Motum, 7 Theft of Vitae. Então aqui já tá mais parecido com o que a gente estava pensando, tá vendo? Então, Apportation para poder dar press, manobra, a Blood Fury para poder dar mais um de dano que não é prevenido por Fortitude, Regum Mortum para você se prevenir do dano do cara, e um Theft of Vitae para você poder sugar do sangue do cara. Então vamos pensar em alguma coisa parecida. Vamos pegar aqui, ó, Theft, vamos colocar aqui em 7, Regum Mortum eu vou colocar aqui em 4, Apportation eu vou colocar aqui em 5. Por enquanto, Blood Fury e Blood Rage eu não vou colocar não, porque eu não tenho muita certeza se eu quero entrar com Range Strike. Né? Nós temos a opção de entrar com arma, nós temos a opção de ir para longe e usar um Theft. Então vamos pensar nessas duas opções. Isso aqui para mim, talvez, eu já tô até pensando aqui em tirar. E aí eu vou deixar elas aqui em Side Library por enquanto. Vamos voltar aqui no TWD. Ó, esse cara aqui de equipamento, ele tem o mesmo bow, ele tem Anisquetos, que é uma carta sensacional, para poder ficar ali escolhendo o topo da library. Um Ivory Bow, que bate agravado. Um Sniper Rifle, que se você pegar, você seta a distância para longe. E uma Tabolt Chainsaw. Aqui eu gostei da ideia da gente colocar... Bom, Anisquetos é uma carta sensacional. Eu acho que eu vou colocar uma. E um Ivory também não é de todo ruim. É uma cartinha interessante pra gente buscar. Então eu vou pegar aqui um Ivory e um Anisquetos. Vamos colocar aqui um Ivory e um Heart of Anisquetos. Beleza. Voltando aqui pro TWD. Vamos ver esse outro cara aqui, ó. Cartinhas de combate dele. Regum Mortum, Skin of Night, mas é carta de Fortitude, a gente não tem Fortitude. O mesmo Theft e o Weather Control, que é carta pra poder sair dano, causando dano em todo mundo, e ele se prevenir ali com as Fortitudes. Não tá muito dentro do nosso combate. Aqui a gente já tem, por exemplo, Apportation, Regum, Theft e Walk of Flame. Aqui já tem um 2 de dano agravado. É legal você pegar esse aqui. Vamos mudar? Vamos tirar aqui o Magic of the Smith. E aqui na Library, eu vou procurar por Walk of Flame. Agora vamos pensar em combates que tenham esse 2 de dano agravado. Ó, Apportation, beleza, 4. Nós temos aqui Burst of Sunlight, 1 de dano agravado. E o cara que tá atacando também toma um agravado. Aqui é bom se você tiver Fortitude para poder se precaver, né? Não é o nosso caso, então a Burst não vai ser muito boa pra gente. 8 Theft, 2 Walk of Flame e Dodge com Additional Dodge. 4 delas, 2 Walks. Aqui já tá bem dentro do que a gente tava pensando, ó. Walk of Flame, posso jogar com 2 e 4 Wind Dance também. Tá aqui com 23 cartas de combate. Isso porque ainda tem aqui uma Flame of the Nether Void para poder causar um de danozinho agravado ali no cara. Mas ó, 23 cartas de combate, se a gente vier aqui,
cara que tá com 22. O cara que tá com 18. Esse aqui tá com 23. Então, assim, tá bem próximo, tá vendo? Acho que a gente tá bem no caminho certo. Ó, esse cara aqui tem 27, mas ele também tem um animalismozinho ali. Mas mesmas coisas, ó. Apportation, Theft of Vitae, Walk of Flame. Esse aqui, Apportation, Regum Mortum, Theft of Vitae e Walk in Flame. Então aqui a gente começa a entender um padrão. E é esse padrão que eu quero mostrar pra vocês. Apportation, Blood Fury, Blood Water, Regum Mortum, Soul Burst, Theft of Vitae e Walk of Flame. Apportation, Soul Burn, Theft of Vitae e Walk of Flame. Tá vendo que ali, ó, Apportation 9, Theft 10, Walk of Flame 2. Então a gente, além de ter um padrão, a gente tem um padrão numérico também. Apportation 7, 3, Flames of the Nether Void. Ó, esse combate aqui já tá bem parecido com o nosso. Ele tem 7, Theft of Vitae, tem 2, Through Betrayed, mas é Dominate a gente não usa, 2 Walk of Flame, 2 Wind Dance. Então, ok, bacana. Eu acho que o nosso combate ele tá bem no caminho certo. Eu acho que é bem por aqui mesmo. O que a gente pode fazer talvez seja aumentar um pouquinho aqui o Apportation para a gente poder ter uma manobra e garantir ali um press para a gente poder entrar num segundo round para dar um Walk of Flame. Eu acho que eu vou jogar com 4 Walk of Flame para pegar o cara ali na surpresa mesmo, tentar apostar bastante aqui no press do Apportation. A gente vai manter aqui a prevenção da Regum Mortum. E eu vou talvez aqui baixar um Theft of Vitae, já que eu vi que a galera tá usando ali entre 6 e 10. Eu vou jogar com 6, já que a gente tá aumentando um pouquinho o Walk of Flame. Então acho que aqui o nosso combate tá com 27, tá bem próximo dos deckzinhos TWD que a gente acabou de olhar. 23, 18, 23, tá até um pouquinho mais, né? Reactions, você vê que o pessoal usa muito Delay Tactics, Eye of Argus, Onde que Vive e Telepathic Misdirection. Essas 4 cartas aqui, elas vão ser bem padrão ali para nossa montagem. Então a gente vai colocar aqui um Delay, Eye of Argus, botar aqui um Onde que Vive. E a Telepathic a gente já colocou. Então aqui a gente já está começando a montar. Eu vou colocar aqui uns 4 Onde que Vive e uns 4 Eye of Argus. Porque aqui a gente vai ter um Intercept se alguém estiver agindo diretamente contra a gente. Você acorda com o Onde que Vive e pega com o Eye of Argus. Ou você usa o Eye of Argus para poder acordar. Toda a nossa cripta praticamente tem auspícios do superior, à exceção do Aleister Crowley. Então ele é o único que não pode acordar com o Eye of Argus. Delay Tactics para você poder parar uma votaçãozinha mais chata ali que vier contra você. Além disso, vamos pensar aqui, vou tirar aqui os filtros. Eu queria uma carta que desse Intercept, mas ela tem que ser de auspícios. Então aqui a gente tem 24 cartas. Recomendo que vocês leiam todas e procure ali aquela cartinha que melhor se enquadra para vocês. Então você vai começar a ler elas, vai lendo uma por uma mesmo, perca seu tempo, escolha ali aquelas que você considera que vão ser mais úteis, bota para dentro sem medo. E uma vez que você souber quais são as cartas que estão para dentro, a gente vai começar agora a moldar as nossas reações. Eu vou colocar aqui 2 desse aqui que dá mais 2 de Intercept. Eu vou colocar 2 Eagle Sight para poder enfiar o bedelho em ações alheias. E eu vou colocar um Precognition para poder mais um de Intercept. E se eu pegar, eu posso prevenir 1 de dano no meio do combate. Então, vou jogar aqui com 20 reações. Olhando aqui nossos equipamentos, nós estamos com 6 equipamentos. São equipamentos bem interessantes. E ações aqui nós estamos com 3. Agora, vamos pensar o que a gente pode fazer. Estamos com muito equipamento e apenas uma única Magic of the Smith. Então eu vou ampliar isso aqui um pouquinho. Eu vou jogar... Eu vi que o pessoal tem jogado com 2, né? Na maioria desses decks aqui. Esse aqui, inclusive, nem tem. Na verdade, poucos desses decks aqui tem equipamento. Ó, esse aqui tem 4. Esse aqui só tem 1. Esse aqui tem 3. Esse aqui tem 4. Vamos jogar com 4. Então vamos pegar aqui a Magic of the Smith. Nós vamos jogar com 4 dela. E o Biothaumaturgic eu vou jogar com 2 para poder garantir ali minha manobrazinha. Beleza. Aqui a gente já pegou uma boa base de um deck de Tremere, né? Pode ser interessante também. Agora, a gente está sempre olhando ali as Masters. Então, por exemplo, Dreams of Sphinx é uma Master que fácil entra ali em qualquer deck. A Villain, para você poder tirar o sangue do seu vampiro e trazer de volta para o seu pool. Se você tá pensando que vai subir um vampiro de capacidade 9 ou 10 e ganhar o jogo só com isso,
é meio foda. Então, assim, depois que você já perdeu aqui 1/3 de todos os seus recursos para subir a Lori, é legal você ponderar que você vai dar pelo menos um villain nela, vai dar uma boa limpada nela, e depois ainda vai ficar trazendo o sangue dela de volta com a Vessel. E aí, claro, como é que você vai recuperar esse sangue? Você vai recuperar esse sangue aqui com o Theft of Vitae. De acordo com o que você for roubando o sangue dos vampiros alheios, você vai trazendo isso de volta pra você. Então vamos colocar aqui 4 Vessels e vamos colocar aqui também 2 villains. Voltando aqui pra poder ver o que o pessoal ainda usa de Master, a gente vai ter aqui a Petex, que a gente já tinha visto, a Dreams, né? Vamos colocar uma Dreams. Vou colocar aqui uma Dreams of the Sphinx. Voltar aqui no TWD, vamos olhar aqui o próximo deck. Hunting Ground, Chantry, DI, Guardian Angel. Bom, pode ser legal aqui, previne 1 de dano. Uma carta que custa 2 de pool. Montreal é bacana. Hack é bacana. Hack a galera vai querer vir roubar, então pode ser uma opção interessante para você poder comprar uma briga. Se você está querendo comprar uma briga, Montreal também é uma opção. Então vamos colocar aqui, ó, uma Montreal e um Hack. Vamos colocar essas duas cartas aqui. Montreal. E colocar aqui um hack. Voltar aqui no TWD. Vamos ver essas masters aqui. Dreams, KRC Genius, cartinha aqui para poder dar intercept. Tem muitas cartas assim que eu tô só batendo o olho, mas quando você estiver fazendo a montagem do deck seguindo esse mesmo padrão, vai lendo de uma por uma. Mas eu já li a Academic Hunting Ground 15 vezes. Lê 16, lê 17. Em algum momento, lembre-se que nós estamos pensando como jogadores que estão começando a jogar agora. Tá? Todo o meu vídeo, assim, ele é focado principalmente na mentalidade de estou começando a jogar agora. Claro, se você já conhece a Academic Hunting Ground, se você já passou das 16 vezes que você já leu ela, não se preocupe, pule. Mas se você ainda só leu ela 15 vezes, leia 16, leia 17, leia 20. Agora, se você já leu ela 150 vezes, beleza, pode ser que você não precise de 151. Mas vai lendo as cartas aqui, ó, KRC News pra poder dar intercept, bacana. Mais uma master aqui, ó, Giant Blood. Giant Blood é uma carta maravilhosa. Porque, afinal de contas, o que a gente tá pensando aqui? Secar nosso minion, meter um Giant Blood e encher ele de sangue de volta. Então a villain tá ali exatamente para isso. Então vamos vir aqui e vamos colocar aqui um Giant Blood também. Beleza, a gente tá com um auspícios legal, a gente tá com uma taumaturgia bacana, a gente tá na verdade só com isso, a gente tá com 0 ofuscação e 0 demência. Nós somos malcavianos, por que não utilizar demência ao nosso favor? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a taumaturgia. Vamos clicar aqui em Library, eu vou limpar os filtros, na disciplina eu vou colocar Dementation, e agora eu vou ler, ó, são só 36, gente, muito tranquilo, dá pra ler de boa. Menos de 36 minutos, porque você não vai ficar 1 minuto por carta. Alguns poucos segundos. Leia todas as cartas. Beleza, selecionei algumas das cartas aqui, vamos voltar aqui no nosso deck e vamos ver o que a gente adicionou aqui de demência. Eu adicionei aqui um Kindred Spirits, porque ela é uma carta que blida com mais 1 de bleed, e se passar eu ainda ganho 1 de pool. Uma cartinha bem legal, acho que dá pra gente jogar aqui com uns 4. Vai ser uma alternativa ao... Quando a gente tava olhando lá os decks de Tremere, que a gente viu o deck com Bonding, com Govern, então assim, cartinhas que dão bleed, legal, até que o cara usa 12 Governs, vamos pensar em 4 Kindred. Só que Kindred não passa sangue pra baixo, porém Decall passa. Decall passa 3 de sangue, sem custo, de um vampiro com Dementation para um vampiro com Dementation mais novo. Então, se eu subir a Lori logo, eu posso usar um Decall, por exemplo, para poder subir a Petaníqua em sequência o mais rápido possível. E uma vez que a Petaníqua soba, eu posso trazer o Lazarus, posso trazer o Reina ou o Aleister Crowley na medida que eu quiser. Então, vamos pensar, por exemplo, nos 12 Governs que a gente viu lá no deck de Tremere. Eu vou jogar com 8 Decall e 4 Kindred Spirits. 12 Govern. Porque, entre aspas, eu tenho com o Decall a parte de fazer passar o sangue para baixo. E eu tenho com Kindred Spirits a parte do bleed. Legal do Kindred Spirits é que ele também me dá 1 de recurso. Então isso pode ser bem bacana. Assim, eu tô gastando 2 cartas para poder fazer o mesmo efeito do Govern, mas Decall passa 3 de sangue sem nenhum custo, diferente do Govern que custa 1, e o Kindred me traz o retorno de 1 de pool, além do bleed bem sucedido. Então são coisas diferentes, tá? Lembra que a gente tá tentando entrar numa coisa que
é uma base, mas é um deck diferente, é um deck com uma outra pegada. Então a gente tá pensando muito em cima disso. A gente quer usar ele como um padrão de ideia, mas não necessariamente uma cópia, senão a gente estaria jogando de Tremere. Então beleza, nós estamos com 89 cartas. E uma coisa que a gente ainda não fez, vamos chegar aqui na Library, eu vou de novo zerar os filtros, só que agora a gente não terminou de olhar as cartas de Dementation que eu adicionei, tá? Ainda tem mais uma ali que eu quero mostrar pra vocês, só porque eu lembrei de uma outra coisa. Eu vou digitar aqui as Masters, que nem a gente fez com os Tremeres, e eu vou agora procurar por clã Malkavian. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. A gente tem o Asylum Hunting Ground, a gente tem Forest Shadows, Game of Malkavian. Malkavian Network é uma carta que permite que a gente haja nos turnos alheios. Uma carta bem legal. E como só a Lorik não é malkaviana, ela é malkaviana de tribo, o resto do deck inteiro usa. Então eu vou colocar duas. Malkavian Prank, Malkavian 7 e Malkavian Time Action. Não, eu vou jogar só com ela mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha nas cartas de Malkavian anti-tribo. A gente vai ter aqui um Cracking the Wall, Hunting Ground e o Malkavian Game. Não, vou me manter somente com elas. Vamos voltar aqui agora no deck. A gente tá com 91 cartas. Tem mais uma carta de demência que eu coloquei aqui. Eu vou tirar esse Mirror Walk, porque como eu disse, eu quero porradinha. E, eu botei pra dentro esse Deni. Deni, ela é uma carta que dá um Press no básico e um Stealth no superior. Essa aqui é uma carta bem legal, por quê? Se eu tiver querendo fazer passar uma ação de equipar, eu posso dar Stealth. Afinal de contas, toda a minha cripta tem demência no superior, sem exceção. Então, bacana, eu posso dar o Stealth com qualquer vampiro. Só que se eu estiver em combate e eu quiser entrar num segundo round, além das Apportations que eu tenho aqui embaixo, que são 8, pra me garantir ali o Walk of Flame na sequência, ele também me dá um Press. Então eu posso pensar em jogar com 2 Deni. Então, legal, bacana, vou jogar com 2 Denis. Só que agora eu tô com 91 cartas. Eu vou tirar uma Kevlar e pronto. Aqui a gente vai ter um deckzinho montado com 90 cartas. Agora vamos fazer a cripta, né? Vamos pensar o seguinte, ó. O Lazarus, ele é o único que tem dramaturgia no básico. Então eu vou jogar só com um dele. A Lohri é a pessoa que eu quero subir primeiro. Eu vou colocar 3 dela. Eu gosto da Petaníqua, porque se eu der o press, o cara já toma 2 antes da gente definir a distância. Às vezes pode ser crucial ali. Eu não tenho nem que chegar na strike. Eu só dou o press, o cara já toma 2 da Petaníqua. Se for o caso, na hora do meu strike eu dou dodge com additional dodge, dou um press de novo pro cara tomar mais 2 da Petaníqua. Então, bem legal. Vou querer 2 Petaníqua. O Rainer, ele é legal também. Eu vou colocar 2. E o Aleister Crowley eu vou colocar 2 também. Então, a princípio, a gente vai jogar assim. Eu tô com 10 cartas. Agora é o seguinte. Se você tá montando do zero, então esse aqui é o conhecimento que você tem. Tá? Então a gente ainda vai precisar colocar mais 2 vampiros aqui. Eu vou pensar em colocar mais uma Petaníqua e talvez mais uma Lohri ou 4 Petaníqua. Aí vai depender. Acho que eu vou jogar com 4 Lohri e 3 Petaníqua por conta do decall, pra poder fazer a escadinha ali do mais velho, passa pro mais novo, que passa pro mais novo. Se você já tiver alguma experiência com o jogo, a Petaníqua, ela tem uma versão Advanced, que olha só, também tem taumaturgia. E uma vez em combate com ela, ela pode queimar um de sangue pra ganhar um press. Pro que a gente tá fazendo, bem legal. E ela tem mais um de força. Se ela tiver com o Thaumaturgic, ela vai ter 3 de força, batendo 3. Bem legal também, com press. E se entrar no segundo combate, o cara toma mais 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar 2 Petaníqua Baali. E aí eu vou tirar aqui uma Petaníqua e vou tirar uma Lohri. Pronto, vou jogar com 12. Aí aqui, claro, eu já estou usando um pouco de conhecimento. A nossa proposta era fazer o deck do zero. A gente fez ali o deck do zero, que foi até a cripta da Petaníqua. Agora eu já estou usando um pouquinho de conhecimento de jogo mesmo. Nós colocamos um Infernal aqui na lista, né? Um Baali Infernalista. Tem um equipamento que eu acho uma delicinha, que é o Kaimakli. Kaimakli Fragment. O Kaimakli, ele diz o seguinte. É um equipamento único. O Vampiro Infernal pode fazer uma ação para passar 3 de sangue para sua região incontrolada com uma ação de mais 1 de Stealth. Beleza? Ela é um Vampiro Infernal. Então ela pode fazer decall todo o turno com o Kaimakli. Todo
turno, sem precisar de carta. Se eu tiver um vampiro ali na minha região incontrolada, no meu turno eu passo 3 pra baixo, e na minha influência eu volto 2. No próximo turno eu passo 3 pra baixo, na influência eu volto 2. No próximo turno eu passo 3 pra baixo, na influência eu volto 2. Então aqui pode ser uma máquina de fazer pull. Por quê? Porque eu vou buscar a Kaimakli com o Magic of the Smith. Então isso é muito legal, isso é muito forte. Então, pô, legal, bacana. Só que aí entramos novamente em 91 cartas, então eu vou precisar tirar alguma coisinha. Ah, eu tinha colocado mais 2 aqui, eu acabei passando batido, que é o Eye of Chaos e o Mind Trick. O Eye of Chaos para poder aumentar a Bleed, que seria o equivalente ali do Dominate, né? E o Mind Trick para poder dar Stealth com um Press ou uma manobra opcional. Ele é bem legal também, ele vai ser muito parecido com o Danny, só que ele custa 1 de sangue. Eu vou tirar aqui esse Eye of Chaos, eu vou manter o Mind Trick por enquanto. E vamos jogar aqui com o Kaimakli Fragment também como equipamento. Tirar aqui o inventário de novo. Bom, acho que aqui a gente tá com um deck relativamente redondo. A gente montou um deck de Malkavian de Taumaturgia. Espero que vocês tenham gostado. Então nós fizemos aqui 2 montagens de deck, né? Uma que foi... Ainda não acabou, eu queria fazer uma terceira com vocês. Uma que foi com base no meu inventário. Uma que foi com base na vozes da minha cabeça. E agora eu vou fazer um novo comparativo. O próximo deck que a gente vai, não necessariamente montar, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente extenso, mas eu só vou dar o caminho das pedras pra vocês, é o seguinte: quando você for montar um deck, estilo esse que a gente montou, se baseando numa carta, se baseando num estilo ou alguma coisa do gênero, você vai ponderar, por exemplo, o que você quer. Então, eu quero montar um deck que tenha como carta-chave a Masashi. Vamos variar bastante aqui, eu tô indo para um outro extremo. Então eu vou chegar aqui, vou limpar aqui o filtro, eu vou até ocultar o Malkavian Taumaturgia, porque não é mais o nosso foco. E aqui, ó, a gente vai procurar por um deck de Masashi. Então a gente vai montar este deck aqui, tá? Que é um deck de Ozebo. A Masashi ela pode entrar em combate com um vampiro como uma D-Action, e se essa ação for bem sucedida, ela tem uma manobra no primeiro round deste combate. Então a nossa minion que a gente quer montar um deck é a Masashi. Vai clicar aqui no TWD, então aquele mesmo padrão que a gente já viu, vai aparecer 25 decks, olhe todos os 25 decks, leia todos os 25 decks, entenda o que eles têm em comum, o que esse deck se parece com esse, nada, beleza, mas o que esse deck se parece com esse, ou esse se parece com esse, ou com esse, vai lendo as cartas, você vai ler cartas repetidas vezes, não tem problema, aqui é perder tempo lendo mesmo, a gente está montando a nossa primeira experiência com deck building, então você precisa conhecer cartas para fazer deck building. Eu evitei até a hora da Petaníqua, pensar em cartas que eu já conheço para colocar no deck. Como a gente está trabalhando com Lowry, com Petaníqua, eu até poderia pensar, por exemplo, em Zilla's Valley, para poder aumentar ali a influência o mais rápido possível. Mas como um novato provavelmente não vai pensar nessas cartas, eu pulei elas, então eu não coloquei propositalmente. Mas quando você estiver lendo as cartas, você vai passar por cartas que, por exemplo, esse deck aqui usa Smiling Jack, já esse aqui não usa. Esse deck aqui usa Luanda, que é uma carta para poder entrar em combate. Já esse aqui não usa, mas ele usa o Smiling Jack. Então, assim, você vai ver pequenas variações. Além de você fazer isso com o VDB, tem um outro sitezinho também, que é o VTS Decks. Tá? O VTS Decks ele tem essa carinha aqui. Quando você abrir ele, você vai clicar aqui em Decks. Ele é muito similar ao VDB. Eu não vou fazer um vídeo ensinando a usar ele, pelo menos não a princípio, não sei que vocês queiram. Mas a premissa dele é muito, muito, muito parecida. Então eu vou clicar aqui em Decks. Eu tenho aqui tags, né? Eu tenho aqui clans. Eu vou selecionar aqui uma carta de cripta. Eu vou entrar aqui com o nome da Masashi. Ele vai me abrir vários decks criados por vários jogadores. Alguns desses decks aqui talvez não façam sentido nenhum. Outros talvez já façam um pouquinho mais. Abra todos. Vai abrindo ali, ó, um em cada aba. True Ozebo, Massa Assassin, Ozebo 419, Afropunches. Então vamos lá, vamos começar aqui com o True Ozebo. Então o True Ozebo é esse aqui, ó, que usa 4 Masashi, 1 Roma, 2 Roma, uma Tatu, uma Uzoma. Aí aqui as cartinhas que ele usa, ó, ele usa 18 Masters, aqui você consegue ver as Masters. A mesma premissa que a gente já viu lá no VDB. Pensando agora aqui no segundo deck, que é o deck Massassin. A gente vai ter aqui, ó, um deck com Arms of Hearts, 17 Masters, 9 equipamentos,
30 cartas de combate. É um deck que já vai apelar, por exemplo, para rapidez. Então ele tem aqui um Psyche para poder reiniciar o combate se o cara der um Combat Ends. Tem 31 reações. Então um deckzinho aqui mais focado em pegar suas ações. Um 419, que é um deck que usa como base a carta 419 Operation. Esse Afro Punches aqui, né, por conta dos africanos. É deck de ambush, então entrar em combate, ó, vamos ver quantas cartas de... Ó, 32 cartas de combate. É um deck pra pegar o cara de Immortal, não é pra dar Combat Ends, eu vou te bater mais do que você me bate, então aqui eu tenho, com Roundhouse minha mão é pelo menos 4, foi pra longe eu arremesso um portão, foi pra longe eu colo em você pra gente poder estar de perto, e aí quando a gente estiver de perto eu vou dar Immortal, se eu causar mais dano em você do que você em mim, eu vou te desarmar, vou beber teu sangue, então assim, vou jogar o cara pra torpor e depois você vai ficar tomando dano aqui do Dragonbound, então olhe todos os decks, faça um comparativo. Por que esse deck usa 8 Immortals? Por que esse aqui não usa nenhum? Ele não usa nenhum porque ele é um deck focado em equipamento para poder bloquear com rifle e pra ficar de longe atirando no cara. Esse aqui usa Immortal porque a ideia do cara é ficar de perto e enfiar a mão na cara do indivíduo. Esse deck aqui tem mais rush porque ele não consegue bloquear. Esse deck aqui não tem rush porque ele é um deck de bloqueio. Quando você começa a entender um pouco disso, aí você começa a fazer a montagem de decks. Então, uma vez que eu tenha lido todos esses decks, que eu tenha conhecido cada um deles que tá passando ali em cima, eu volto ao VDB, clico aqui no meu novo deck, vou criar aqui um novo deck, vou criar um deck aqui da Massassi e vou começar a montagem do meu deck. Coloquei minha primeira Massassi, Cripta, Show Deck. A Massassi, ela tem Quietus, Potência, Celerity, Auspícios e Ofuscação. Com base naquelas coisas que a gente acabou de ver, eu quero que seja, vou tirar aqui a Massassi, eu quero que seja cartas com Potência, eu quero cartas com Auspícios e eu quero cartas com Celerity. Eu encontrei 70 cartas. A Massassi é grupo 4, então tem que ser vampiros do grupo 4. Só que eu quero ver 4 e 3, então eu vou ler todos. Depois que eu ler todos, eu vou ler aqui, ó, 4 e 5. E aí quando eu decidir que vai ser, por exemplo, 4 e 5, aí agora eu vou começar a ponderar. Não, mas desses minions aqui, eu quero que tenha potência no super. Então esses aqui são os vampiros que têm potência no super. Então eu vou jogar aqui com o Roma, eu vou jogar aqui com o Zoma, eu vou jogar aqui com a Abiku, que tem potência e auspícios no super. Só que na verdade eu queria Celerity no super também. Então eu vou colocar mais Massassi, ela vai ser a estrela do meu deck, então eu vou jogar com 4. E aí a partir disso a gente começa a fazer um novo deck. E aí sempre volte naqueles decks, use lá o VTS Decks, entenda, ó, esse deck aqui ele usa Tite Camara, que é grupo 5, Abiku, que é grupo 4. Então ele tá fazendo grupo 4 e 5, que é exatamente o que a gente tinha ponderado aqui. Ó, esse outro cara aqui, o cara dos Ambush, ele usa Preternatural Strength e Well Marked. Entenda essas cartas e a partir disso você vai conseguir montando seus decks. Então é assim que funciona uma montagem de decks do zero. Beleza? Pra gente poder fechar o vídeo aqui, tem só algumas pequenas coisinhas que eu não falei em questão de botões aqui do VDB que eu quero mostrar pra vocês. O primeiro é essa lupinha aqui, que é o Advanced Deck Select. Uma vez que você clicar aqui, ele vai abrir esta aba aqui com todos os seus decks. Então esses aqui são todos os decks que eu já montei na minha vida. E aí você pode ver que eles têm alguns botões aqui, né, que eu quero mostrar aqui pra vocês o que isso significa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse deck aqui de Arimani. Eu posso adicionar tags manualmente, tá? Essa adicionar tags, ela tá ali na direita, eu mostrei pra vocês. Eu posso entrar aqui e adicionar essas tags. Eu consigo dar auto tag, então o VDB ele vai ler o meu deck, vai entender o meu deck e vai colocar as tags automáticas. Então, por exemplo, esse deck de Murish aqui, ele é um deck de bloco com combate. Esse deck de Arimani com Howler, ele é um deck de bloco com combate. Esse Hecata de Aggressive Corpse, se eu clicar aqui, ele é um deck de Ally, de Rush, de Block e de Stealth. Então ele vai usar as cartas ali que você tem nesse deck e vai tentar traçar não necessariamente o arquétipo, né, mas as tags principais daquele deck. Se eu clicar aqui em Show Index Selection, ele vai mostrar ou esconder esse deck. Então às vezes eu quero montar um deck, e aí eu já montei ele tá aqui, mas eu não quero que ele fique aparecendo aqui ad eterno. Por exemplo, para organizar minha coleção, eu tenho algumas coisas aqui que eu monto. Por exemplo, aqui ó, edição Keepers of Tradition, edição Twilight Rebellion, edição Ebony Kingdom, que eu coloco as cartas das edições de Ebony Kingdom ali dentro, para que eu tenha um pouco mais de facilidade de saber quais são as Masters, quais são, né, uma
maneira ali de puxar as listas de tudo que saiu em Ebony Kingdom para eu organizar minha pasta de coleção. Só que eu não quero toda vez que eu ficar abrindo aqui, o Ebony Kingdom ficar aparecendo. Então eu posso abrir aqui, posso vir aqui em edição Ebony Kingdom e tirar ela do visor. E eu posso fazer isso, por exemplo, com todos os meus decks que são baseados em uma edição. E aí eles param de aparecer, beleza? Eu posso travar a cripta daquele deck, que aí assim ele não pode mais ser editado de maneira nenhuma, até eu destravar, obviamente, né? Eu posso tirar ele do arquivo público, eu posso copiar a URL dele para poder mandar para uma outra pessoa, ou eu posso deletar aquele deck de imediato. E por último, é o inventário. Eu vou precisar voltar ao meu inventário rapidinho para poder conseguir especificar isso de uma maneira um pouco melhor. Assim sendo, eu vou clicar aqui em inventário, eu vou deletar esse inventário que a gente adicionou aqui só com os precons e vou readicionar meu inventário novamente. Beleza, uma vez com o meu inventário, então você pode ver aqui que as minhas cartas já estão aparecendo, então aqui agora eu tenho elas. Vamos selecionar um deck aleatório aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, esse deck aqui de Malkavian Taumaturgia que a gente acabou de montar. Então, com base nesse deck, você pode ver que algumas coisas estão em vermelho, outras coisas estão em amarelo e outras coisas aqui estão no cinza tradicional dele. O que isso significa? Se está no cinza tradicional, significa que eu tenho essa carta na minha coleção sobrando. Então, por exemplo, eu tenho 4 Asylum Hunting Ground. Um deles está num deck chamado Mais um Dia, Mais um Malk. O outro está num deck chamado Malk, Tiro, Chamas e Bomba. E então eu uso 2. Mas por que o Malkavian de Taumaturgia não está aparecendo aqui? Vou explicar para vocês. O importante é, eu tenho 4, eu estou usando em 2 decks específicos, então me sobra quantos? 2. E essas 2 eu posso usar aqui uma delas eu posso usar aqui nesse baralho. Agora vamos pensar, por exemplo, em Giant Blood. Giant Blood eu tenho 4. Eu estou usando em Mais um Dia, Mais um Malk, no Giovanni de Lutinha, Todo Político é um Capeta e no meu Malk and Texas. Então eu tenho 4 e eu estou usando as 4. Então por que ele está amarelado? Porque eu tenho Giant Blood, mas está em outro deck. Então eu preciso ponderar que se eu quiser usar Giant Blood, eu não tenho nenhuma sobrando. Eu vou precisar desmontar um deck ou tirar de um outro deck para poder colocar nela. Então o cinza significa que eu tenho e tenho sobrando, e amarelo significa que eu tenho, porém tá em outro deck. E o vermelho, por exemplo, Decall. Eu só tenho 2 Decall. Eu uso um Decall no Monodoidinhos, que é um Malkavian. Se eu tenho 2 e uso 1, então eu só tenho um sobrando. Só que nesse deck aqui eu coloquei 8. Então, ainda que eu tire do Monodoidinhos, me sobram... Está faltando 6. Então é por isso que fica vermelho. Significa que eu não tenho os 8. Beleza? Então vermelho significa que eu não tenho toda a quantidade, mesmo se eu tirar de outros decks. Amarelo significa que eu tenho, mas eu vou precisar tirar de outros decks. E o cinza significa que eu tenho e não preciso tirar de nenhum deck. Agora, como que eu faço, por exemplo, as minhas cartas começarem a aparecer aqui? Por exemplo, Weather View. Eu tenho 10 Weather Views. Eu uso 12. Então, algo de errado não está certo aqui, né? Eu uso 1 no Monodoidinhos, 1 no Gárgula, 2 no Malkavian 1 contra 1 político, 1 no Mais um Dia, Mais um Malk, 2 no Giovanni de Lutinha, 1 no Camarilla, nunca ouvi falar sobre isso, 2 no Malk Tiro, Chamas e Bomba e 2 no Helena de Capirotagem. E agora eu coloquei mais um aqui. Então, quer dizer que eu tenho pelo menos uma Weather View, só que ela está em outros decks. Agora, por que o Malk de Taumaturgia não está aparecendo aqui? A resposta fica aqui. Esse símbolo aqui, existem 3 símbolos, que é esse arroba, que significa que ele está no meu inventário virtual, porém ele não é utilizado no inventário. Aqui significa que ela está no meu inventário flexível, ela vai aparecer nos meus decks, mas ele não está travada em um deck meu. Então, por exemplo, como eu fiz isso aqui, se a gente for olhar aqui agora no The Hack, ó, o Malkavian Taumaturgia tem 1. Powerbase Montreal, Malkavian Taumaturgia, tem 1. Madness, Malkavian Taumaturgia tem 1. Giant Blood, Malkavian de Taumaturgia tem 1. Então ela já começou a aparecer aqui nos meus decks. E se eu clicar mais uma vez, ela fixa. Então a partir de agora, ela está fixada dentro da quantidade de cópias que eu tenho para aquele deck. Então, normalmente é aqui que você vai deixar quando você monta um deck. Então, por exemplo, Baia Taumaturgic, eu tenho 5 no inventário. 2 delas estão utilizadas. E aí você pode ver aqui, ó, que ela está fixada com 2, né? Deixa eu voltar aqui no flexível,
Aqui, ó. Eu tenho Vilain fixado no Gárgula, fixado no Giovanni, mas flexível no Malkavian de Taumaturgia. Quer dizer que, pra minha mentalidade, o que eu quero dizer com isso aqui? Se eu quiser mudar algum deck, se eu quiser montar um novo deck, qual é o deck que eu vou tirar a Vilain? Vai ser o deck de Taumaturgia. É uma maneira que o VDB tem ali de me mostrar que esse deck é flexível. Eu não tô usando tanto ele, então eu posso... Qual é a logística que eu vou ponderar em cima dele. Agora, se ele tá fixado, quer dizer que esse provavelmente é um deck que eu uso muito. Então, se eu uso muito ele, eu obviamente não vou querer desmontar ele. Então, ele é fixo. Beleza? Eu acho que com isso a gente encerra aqui, literalmente, todos os botões. Esses aqui a gente já tinha visto lá no outro vídeo, né? E esse aqui agora a gente viu os últimos que faltavam. E é isso, nós montamos nosso deck de Taumaturgia e agora eu quero jogar com esse deck. Eu posso clicar aqui em PDF Proxy, eu posso pegar para imprimir todo o deck, eu posso imprimir só o que eu não tenho, ou eu posso imprimir somente algumas cartas. Então, com base nas cartas que eu tenho, eu vou falar, ah não, ó, isso aqui eu tenho, então eu não preciso imprimir, eu vou imprimir aqui só os Decal, vou imprimir mais um Nisquetos porque eu tô usando em muito deck, vou imprimir mais uma Kaimakli porque eu tô usando em muito deck, vou imprimir mais um Dany porque eu tô usando muito deck, vou imprimir mais um Eagle Sight porque eu tô usando muito em deck, e vou imprimir as Wind Dance. Então, nesse caso, vai ser Select Cards. Eu vou selecionar aquelas que eu quero. Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Eu quero isso, quero isso. Então aqui o que eu tô fazendo? Eu tô selecionando somente as que estão em outros decks. E aí eu vou ponderar qual que eu vou querer imprimir. Uma vez que ela esteja pronta, eu vou, por exemplo, baixar aqui todo o deck. Baixou aqui, vamos abrir. E é isso, tá aqui ó. Todo o nosso deck bonitinho, com as duas Petanicas Baali, todas as nossas Masters, Decal. E aí com isso, agora é só imprimir, botar no Shield e testar. Vamos ver de qual é. Ah, eu passando aqui batido, eu botei um comazinho pra dentro também quando eu tava olhando as cartas de demência. 3 de sangue, manda o vampiro diretamente pro torpor e ele não destrava na próxima fase. Cartinha bem legal aqui também, bom pra poder pegar na surpresa. Mas é isso. Deckzinho tá pronto aqui, só imprimir, jogar, testar, perder umas partidas, ficar bolado e falar, não, pô, de Malkavian de Taumaturgia. Vou montar um Malkavian de potência. E é isso. Gente, o céu é o limite. Brinquem o tanto que vocês quiserem. Claro, quer jogar com deck meta? Não tem problema. Eu quis montar um Malkavian de Taumaturgia, por quê? Porque é diferente, porque é bizarro. Porque sai do padrão. Eu quero mostrar pra vocês que criatividade é o limite. O VTES, ele tem uma coisa que eu sou apaixonado. É um dos motivos pelo qual eu amo esse jogo. É que ele tem umas versatilidades muito interessantes. Eu sou jogador de Magic também, né? Então eu evito comentar de card games que eu não jogo tanto, que às vezes eu até conheço, eu conheço um pouco de Yu-Gi-Oh! Eu conheço até um bocado de Pokémon, conheço um pouquinho de One Piece, não conheço nada de Star Wars, por exemplo, nada de Flash and Blood. Então, se eu conheço pouco ou não conheço nada, eu evito comentários. Mas, por exemplo, eu jogo Magic há muitos anos. Eu comecei a jogar Magic em Tempest. Isso é um bocado de tempo. Se você joga Magic, você sabe que isso é um bocado de tempo. E meu formato favorito é o Legacy. Tem certos momentos, assim, que você consegue fazer algumas variações. Eu jogo de Reanimator no Magic. E, ok, eu posso jogar com alguns bichos mais datados. Eu não tenho Atraxa, que hoje é muito forte lá no meta do Reanimator. Tudo bem, eu posso jogar de Griselbrand. Griselbrand, ele tá alguns anos atrasados. Não é o melhor... Eu ia falar Minion, ó. Não é a melhor criatura pra você poder usar no Reanimator. A Atraxa, em muitas ocasiões, ela é melhor. Mas não é ruim. Você pode usar ele. Mas se eu virar e falar, ah não, mas eu quero usar a Chroma, o Anjo da Ira. Eu quero usar Nishoba Fantasma. Gente, essas cartas jogaram muito no Reanimator há uns anos atrás. Muito. Mas hoje em dia não. Hoje em dia elas são datadas. Hoje em dia o power creep aumentou, as respostas aumentaram, o meta é outro. Então é uma outra realidade. E às vezes você... abre aspas, jogar com cartas ruins, fecha aspas, não que essas cartas sejam ruins, mas ruins pro meta atual, vai te garantir somente uma derrota. Se você subir um Nishoba Fantasma e o cara te voltar de Plowshare, você perdeu o jogo. É simples assim. Se você fizer Mana, Pétala, Sepultar, Reanimate, tô tomando dano aqui do Nishoba e o cara te dá uma Plowshare, você tá sem carta na mão e não tem muito mais o que fazer. Agora, no VTES, não. O VTES, ele te abre mais margem para você usar cartas ruins ou combinações bizarras ou decks que muitas vezes não fazem sentido, porque a sua posição na mesa
ela é muito mais determinante do que o deck que você tá usando. As pessoas que estão jogando com você, ele é um jogo multiplayer. Às vezes o pessoal com os decks mais fortes estão se comendo vivo ali, se matando, tirando um ao outro do jogo, e você tá ali se fingindo de morto. E de repente sobrou só você. E você foi fazendo seu setupzinho ali com calma, você não foi uma grande ameaça na mesa, de repente você ganha. Abre umas margens de oportunidade, às vezes sua presa é muito agressiva, mas seu cross também é, e aí sua presa vai muito forte pra cima do seu cross, o seu cross já manda os vampiros da sua presa pra torpor, e você fica livre, leve e solto pra poder blindar e fazer seu VP com muita tranquilidade. Então essas coisas, elas normalmente não acontecem com Magic, mas no VTS acontecem. Então essa flexibilidade, ela é aplicada dentro da deck building, entre você poder montar os decks. Então, se você é uma pessoa que gosta de montar decks, o VTS ele te fornece isso de uma maneira muito legal. É bem provável que outros card games façam isso também. Eu até conheço bastante de card game, mas eu não conheço tudo. Dos card games que eu conheço, VTS é o que faz isso melhor. Então, dito isso, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ele ajudou de alguma maneira, eu te convido a deixar um comentário aí, me falar como que esse vídeo te ajudou, o que você pensou nisso, quais são as ideias tortas que passaram na sua cabeça. Vai fazer o quê? Um Malkavian de Protein? Vai fazer um casamento vermelho ali, misturando a Vitória Escher, que é uma toreadora, com os Banu Hakim, com o Tegirius. Então, me conta aí, eu quero jogar por lore, eu quero jogar só de Malkavian, eu vou fazer aqui um deck de Petaniqua e vou usar a habilidade dela de trazer lobisomens pra jogo, e vou fazer um deck de aliado com lobisomens, só que de Baali. Cara, faça. O céu é o limite. E isso, se você gostou do vídeo, se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Eu te convido a deixar um like no canal. Seu like é extremamente importante para eu poder saber que os vídeos estão alcançando jogadores. E enquanto eu puder, eu vou tentar trazer aí esses conteúdos para vocês. E me deem sugestões também. O que vocês mais gostariam de ver? Qual é o tipo de vídeo que tá fazendo falta para vocês? Vocês querem vídeo de arquétipo? Vocês querem vídeos de alguma regra que porventura eu não comentei? Vocês querem entender alguma coisa que ainda que eu não consegui explicar? Eu queria entender de vocês também para saber qual é o tipo de conteúdo que faz mais sentido. No mais, conteúdos com novidades do próximo trimestre, ele já tá sempre sendo anotado. Toda novidadezinha de World of Darkness que sai, eu faço anotação. Com alguma sorte, no outro trimestre a gente vai ter lançamento de Bloodlines 2. Eu vou ver se eu trago alguns conteúdos também, falando um pouquinho da história do Bloodlines 1 e dessa jornada longa até o lançamento de Bloodlines 2. Depois que sair Bloodlines 2, se eu conseguir comprar o jogo, eu trago um review pra vocês também. Me conta, Clans of London, depois que ele sair, eu vou manter vocês informados, vou trazer meus reviews quando o jogo sair, mas me fala aí o que vocês querem ver também nos próximos vídeos. Obrigadão pelo apoio de vocês, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou e fui!